Nós que fazemos parte da Transporte Real, estamos nesse momento parabenizando o programa Opção para a Vida pelos seus 30 anos de serviço prestado à população paraibana e através do pastor João Bosco, com muita eficiência, pregando o Evangelho para toda criatura, como diz a Palavra de Deus. Nesse momento queremos parabenizar e dizer que estamos sempre apoiando, que é para o reino de Deus. 26 de abril, segunda-feira, dia do goleiro. Se você não sabia, também ao dia do goleiro. Opção para a Vida, logo mais estará trazendo mais uma reflexão sobre o Salmo 23. Queremos ainda lembrar a todos que nós estaremos brevemente passando para você tudo que foi a celebração do culto em ações de graças pela passagem dos 30 anos de ministério ininterruptos no programa Opção para a Vida. Aguarde que brevemente você terá a oportunidade de nos prestigiar, nos assistir, você que não pôde participar. Desejamos antes fazer uma breve oração, mais uma vez por nossa pátria. Pai, nós queremos te pedir a tua bênção sobre a nossa nação. Tu sabes, ó Deus, que há muitos que estão realmente lutando para o bem-estar da família, para a paz e também, sobretudo, para que o patriotismo possa, ó Deus, estar no coração de todos os brasileiros. Tem misericórdia desta nação, abençoa o presidente, os governadores, prefeitos, enfim, as autoridades constituídas, civis e militares. Tem misericórdia, misericórdia, misericórdia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Fiquemos com mais uma reflexão sobre o Salmo 23. Quem tem fôlego, louve, respire e louve e glorifique ao Senhor. Abra sua Bíblia, você que está em casa. Salmo 23, versículo 6. Eu espero hoje concluir este salmo. Nós estamos estudando este salmo já há vários meses. 9 meses, e salvo engano, um dia. Salmo 23, versículo 6. Abra sua Bíblia e leia comigo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Eu queria nessa oportunidade deixar bem claro o que nós já falamos sobre bondade e misericórdia. E eu vou citar 5 pensamentos sobre bondade e 5 pensamentos sobre misericórdia. E estes pensamentos, os 4 primeiros deles, citados por líderes cristãos, homens de Deus. E sempre o último eu vou citar a palavra. Eu quero antes dizer para vocês que este versículo 6 é o ápice de todo este salmo. É o desfecho final de todo este salmo. Mas o desfecho de algo que vai começar, não é algo que termina. Vocês vão entender dentro de instantes, porque Davi, no final deste salmo, disse: habitarei na casa do Senhor por todo sempre, por longos dias, e outra tradução, para sempre. Para aqueles que têm a tradução que diz longos dias, lembremos o que diz São Pedro na sua segunda carta: um dia para com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então não importa se é dias, se é tempos, o que está traduzido. Mas eu quero também ainda ler para vocês uma tradução na linguagem de hoje. Eu gosto muito, quando eu vou ler, quando eu vou preparar os meus sermões, eu gosto sempre de ler várias edições, e esta edição eu não posso deixar de citá-la. Na tradução da linguagem de hoje diz assim: eu tenho absoluta certeza de que a tua bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão
todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para todo sempre. É uma tradução bem mais assim detalhada quanto ao sentido do que diz o salmista. Falando sobre bondade e misericórdia, gostaria de citar alguns provérbios sobre bondade. O primeiro deles, escrito por Paul Roderick, ele diz: nunca compare a sua bondade com a bondade dos outros homens, mas com o homem da Galileia. Segundo pensamento: ai de nós que tentamos edificar os alicerces da bondade. Nós mesmo que conseguimos ser bons, não seremos na sua plenitude. Bertolt Brecht foi quem disse isso. Malbatan disse: é bom ser importante, mas na verdade o importante é ser bom. Quarto pensamento: assim como a água extingue por igual a sede dos bons e dos maus, assim também tratarás com igual carinho o teu amigo e o teu inimigo. E o último pensamento bíblico, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3, a parte C, diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Quem pode dizer amém? Vamos aos outros 5 pensamentos sobre misericórdia. Esse aqui é sobre misericórdia, sobre bondade e misericórdia. Primeira, sobre a bondade. Falamos sobre a misericórdia. As misericórdias de Deus jamais podem ser totalmente contadas. Jamais. Rosalino Goffert foi quem disse isso. Segundo pensamento: a misericórdia é em Deus o atributo supremo. Malbatan foi quem disse isso. Terceiro pensamento: Deus é rico em misericórdia, abundante em benignidade e verdade. Teus pecados são como a fagulha que cai nos oceanos da misericórdia de Deus. Não há mais água nos mares do que a misericórdia que nós recebemos em Deus. E último pensamento bíblico, muito conhecido, Jeremias, Lamentações 3:22. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não termos sido consumidos. Bondade e misericórdia são 2 atributos divinos, inseparáveis, voltado única e exclusivamente para aqueles que conhecem ou que vivem para Deus. Bondade e misericórdia, certamente, Davi tinha uma certeza profunda: certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não é alguns dias, não é algumas semanas, não é alguns anos, mas é toda a minha existência. Davi experimentara isso na pele. Davi sabia que o Senhor habitava numa tenda lá no Velho Testamento, um tabernáculo. Ele sabia o verdadeiro significado da Páscoa. E diga-se de passagem, tão deturpadamente é praticada hoje por pessoas que não têm o menor conhecimento bíblico. Você que está em casa, você não sabe o que significa Páscoa. Se você soubesse, você não ia trocar o sangue de Jesus por um coelhinho de Páscoa, por um ovo de chocolate, por uma taça de vinho, porque isso não tem sentido nenhum com respeito ao significado da Páscoa. Davi conhecia perfeitamente que enquanto o povo estava lá no deserto, antes no Egito, preso durante 400 anos numa verdadeira escravidão de Faraó no Egito, o povo precisava de libertação. O povo precisava de sair daquele jugo, como nós já ouvimos nessa noite, como
sensacional, que sensação nós sentimos quando voltamos à casa do Senhor. Quase que eu chorava ali, enquanto via o presbítero Sidney falando aqui. As lágrimas quase vinham aos olhos, porque é uma alegria, é um contentamento, é um regozijo, é um prazer, é uma satisfação incomparavelmente melhor. Como diz o Salmo 84, prefiro estar na casa do Senhor um dia do que estar 1000 dias nas tendas da perversidade. O pardal encontrou casa, andorinha para si onde acolhe os seus filhotes. Eu, Senhor, os teus altares. Não há lugar mais sublime, mais importante para o cristão, senão estarmos juntos na casa do Senhor, como diz o salmista no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então Davi, quando escreveu essas palavras, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ele tinha conhecimento de que o povo hebreu no Antigo Testamento, como nômades, acampavam no deserto, armavam suas tendas. As 12 tribos de Israel eram divididas ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, formando um quadrado, e no centro estava o tabernáculo, onde Deus habitava. Davi sabia disso, sabia o que significava Páscoa. Páscoa não é coelhinho de Páscoa, não é ovo de chocolate. Tampouco se proibia comer carne, muito pelo contrário. Lá no livro de Êxodo, nós encontramos Deus recomendando ao povo: naquela noite vocês comerão carne assada no fogo, com pães asmos, pão sem fermento, como nós vamos tomar a ceia logo mais. A carne daquele cordeiro era assada no fogo. Desta maneira, diz nos versículos 8, 11 e 14: desta maneira comereis, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. Comê-la-eis às pressas. Isso é a Páscoa do Senhor. Era assim que era celebrada a Páscoa, que mais tarde foi substituída pela ceia do Senhor, conforme teremos dentro de instantes. E o Senhor dizia ainda mais, no verso 14: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Verso 28: e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. A Páscoa falava da saída, portanto, do Egito, do cordeiro cujo sangue fora colocado nos umbrais das portas, e mais tarde seria consumado lá na cruz do Calvário. Cordeiro de Deus, que João disse que tira o pecado do mundo. Davi sabia o que representava habitar na casa do Senhor, porque ele vira por incontáveis e dezenas de vezes a história que os seus pais, seus ancestrais contavam, como era que a igreja naqueles dias, porque eclesia significa uma multidão, uma assembleia, como antigamente a assembleia, a eclesia no Velho Testamento, o povo se ajuntava para adorar ao Senhor numa tenda. Eu quero que vocês vejam como era essa tenda. Evidentemente o nosso cinegrafista, nosso sonoplasta deve mostrar. Era exatamente isso aí. Essa tenda que vocês estão vendo em casa, e aqui quem está presencialmente, era feita e colocada no centro, bem no centro, onde estavam as cabanas e os judeus todos acampados, as 12 tribos de Israel. Vocês estão vendo ali, aquele fogo era onde era sacrificado o cordeiro. Aquela fumaça branca que vocês estão vendo era a Shekinah de Deus, a glória de Deus. E Davi sabia disso, Davi conhecia essa história. Ele tinha conhecimento que Deus habitava no meio do seu povo, nessa tenda, no tabernáculo. E havia o lugar santo dos santos, em que os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano. Essa tenda era muito bem feita, toda trabalhada artesanalmente. Davi sabia que Deus precisava de uma casa, de uma morada, aonde ele habitasse, não como era feito
lá no tabernáculo, porque o povo estava andando como nômades, como ciganos, e onde chegavam acampavam no deserto, e ali estava armada a tenda, o tabernáculo. Então, Davi ansiava extremamente o desejo de edificar uma casa para servir de adoração exclusivamente para Deus, como hoje o templo está aqui, que somos nós. A igreja é apenas esse edifício, mas aqui está o templo, aqui está o tabernáculo, que somos nós. Quem pode dizer amém? A menos que você não tenha convicção disso que eu estou falando. Nós vamos ver isso no final. Então Davi sentiu o desejo de edificar um templo, um lugar onde o povo subiria para adorá-lo, para expressar o louvor e adoração ao Senhor. Davi ele ansiava extremamente, tinha esse desejo de edificar uma casa para servir de adoração, exclusivamente para Deus, que na concepção de Davi seria o lugar para habitação e morada do Senhor. Ele expressou esse desejo. Ele desejou e expressou em palavras isso ao próprio Senhor. Antes dele pensar em construir, em edificar o templo, ele comprou uma eira de Araruna lá em Jerusalém, onde ele sacrificou um cordeiro, ele ofereceu a Deus o cordeiro. Paulo escrevendo aos Coríntios que Cristo é o nosso cordeiro pascal, não é ovo de chocolate, não é coelhinho de Páscoa, é Jesus crucificado, morto e ressuscitado para a remissão dos nossos pecados. E aí Davi tinha em mente: eu preciso de construir, eu preciso de edificar uma casa para o meu Senhor, para o meu Deus. Deus não pode continuar sendo levado por essa tenda, por esse tabernáculo. Ele precisa de uma casa, de uma morada. Ele queria que aquela casa substituísse o tabernáculo. E aí, meus irmãos, lá no livro de 1 Crônicas, ele teve uma resposta de Deus muito dura. Ele que sonhava em construir, em edificar um templo para a morada de Deus. Lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versos 5 a 10, nos diz: pois dizia Davi, Salomão meu filho ainda é moço, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo excelente. Para que naquele lugar, naquela casa, o nome de Deus seja glorificado sobre todos os habitantes da terra. Assim preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor. Deus, o Deus de Israel, disse a Salomão: filho meu, tive a intenção de edificar uma casa, mas Deus disse que eu não iria edificá-la, porque eu tinha derramado muito sangue. E Davi realmente reconhecia. Por isso, ele sabia que não teria esse prazer, esse desejo, essa ansiedade satisfeita, porque Deus dissera para ele que ele, por ter derramado muito sangue, não faria o que ele desejava. Então o Senhor mandou o profeta Natã dar uma mensagem muito dura, áspera, pesada para Davi. O Senhor disse para Davi: ao nome do Senhor meu Deus, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, e não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que de ti nascerá um filho, que será homem sereno, porque ele
A ele darei a oportunidade dele edificar a minha casa. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho, eu lhe serei por pai. Esta foi a incumbência que Deus deu para Salomão, filho de Davi, por ter derramado muito sangue. Ele que ansiava, ele que tinha um desejo profundo no seu coração, Deus deu para o seu filho Salomão. O que é que a gente aprende com isso aqui, irmãos? É que muitas vezes as oportunidades que Deus nos dá de fazermos a sua obra, de realizarmos o seu trabalho, pode ser transferida para outra pessoa, para alguém, porque muitas vezes nós fechamos o coração, muitas vezes nós estamos pecando ou em pecado contra Deus, e por isso Ele nem por isso deixará de realizar a sua obra, Ele passa para outro. Ninguém se sinta insubstituível na obra de Deus, nem da igreja, nem em canto nenhum, porque ainda que nós façamos muita coisa, façamos tudo, não passamos de servos inúteis. A nossa justiça é comparada a trapos de imundícia. Não pense que porque você cruzou os braços, fechou as mãos para Deus, para a obra de Deus, de não ser fiel a Deus, nem por isso a obra de Deus deixará de ser realizada. Ele é dono do ouro e da prata. Então o Senhor falou isso para Salomão e disse para ele, disse para Davi: estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre todo Israel. E aí eu queria ler para vocês o que está lá em 2 Samuel capítulo 7. Vale a pena a gente ler isso aqui para você. Versículos de 1 a 5 e até o versículo 13. Quem tiver em casa, abra a sua Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui vocês estão recebendo a palavra de Deus. Não é entretenimento. Tampouco alguma promessa que alguns estão querendo receber a todo custo, exigindo que Deus lhe dê um carro do ano, lhe dê uma casa boa para você morar, abra as portas de um emprego, seja lá o que for. Aqui você não vê isso. Nós não buscamos a Deus porque Ele possa nos abençoar, mas porque Ele é digno de receber adoração, louvor, como nós o fazemos nesta noite. E aqui em 2 Samuel capítulo 7, nós encontramos algo inusitado. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. Preste atenção o que aqui Davi pensou. Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vá e dizei a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei a casa alguma palavra com qualquer das tuas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Era como se Deus estivesse dizendo assim: eu pedi alguma vez a vocês, alguma tribo foi pedida que fizesse uma casa para mim? Deus dialogando com Davi aqui. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste.
Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e a plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Jamais os filhos da perversidade os aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, fará casa. Contudo, teus dias se cumprirem, os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através desta reflexão sobre o Salmo 23. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Pastor Bosco, parabéns, que Deus o abençoe ricamente pelos 30 anos consecutivos, coisa nunca vista na TV paraibana, nem no Brasil talvez, nem em rádios, e ganhaste, eu tenho certeza, que ganhaste muitas almas para Cristo. Deus continue renovando a cada dia suas forças, sua virtude que Ele lhe deu, né, dada vindo do céu para ti, e que tu possas nos agraciar cada vez mais com sua presença na TV Master, sua parceira desde o começo. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim. És um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel, és um manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que embala o que nasce, eis a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, eis a vida, meu Deus, eis a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas, do deserto és recanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que embala o pequenino que nasce, eis a face da alma remida, és degrau para a eterna subida.